Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando a obra Libertação, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 24 e vamos dar início ao capítulo 19, chamado Precioso Entendimento. Nos narra André Luiz: certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Relembrando, nós vimos a intercessão de Matilde, um espírito elevado, que agora solicitava a Eloy que trouxesse Margarida, aquela que foi libertada da obsessão. Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, compareceu no cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ela está encarnada e, como desdobra-se para se encontrar com aquelas entidades, apresenta confusão mental, o que é natural. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio qual se fora sonâmbula vulgar. Maquinalmente se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia, e tão depressa se acolheu no regaço da benfeitora, que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça. Parecia acordar, pouco a pouco. Além do fato dela estar desdobrada, ela está recém-saída de uma obsessão. Então, esse é um fator que também influencia na sua confusão mental. Nós vemos que ela, ao se aninhar nos braços de Matilde, foi recobrando essa lucidez, porque envolvida nas luzes de uma benfeitora espiritual. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce à mente da criatura por meio de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Esse parágrafo é importante porque André Luiz está descrevendo as operações que Matilde realizava por meio de passes magnéticos no cérebro de Margarida, cérebro do seu perispírito, já que ela está desdobrada. O instrutor de André Luiz explicou mais tarde que quando estamos reencarnados, quando estamos mergulhados na carne, é como se estivéssemos numa espécie de hipnose ou de anestesia temporária. A nossa ligação com o plano espiritual fica adormecida, porque, envolvidos numa vibração de planos inferiores, o nosso cérebro não é capaz de captar vibrações mais sensíveis e equilibradas, porque mergulhados estamos para progredir. É uma necessidade de nosso estágio evolutivo, esse adormecimento das faculdades do espírito. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia pelo tórax e pelas mãos fluidos cinzento-escuros em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Então, uma operação metabólica acontecia ali perante André Luiz, no perispírito de Margarida. Ela começava então a emitir fluidos cinzento-escuros numa espécie de higienização do seu perispírito.
Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endócrino emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Ele está basicamente narrando como funciona uma limpeza espiritual, uma limpeza do perispírito. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. É um banho que a gente toma às vezes quando sintonizamos com essas esferas. É um banho necessário. Da mesma forma que nosso corpo físico precisa do banho, nós precisamos também banhar o nosso perispírito com a renovação das energias, dos fluidos e das vibrações. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Vejam que o espírito liberto da matéria, ainda que de maneira temporária pelo sonambulismo ou pelo sono do corpo físico, precisa primeiro limpar-se para depois passar a enxergar o mundo espiritual. Margarida só viu André Luiz e sua equipe depois da limpeza e ficou assustada. Mas, voltando-se para o semblante doce e iluminado da benfeitora Matilde, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou-a enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Imagine a paz que Margarida não sentiu, né? Abraçada e beijada por Matilde. Ela se aninhou a Matilde querendo uma integração espiritual, porque devia estar sentindo uma paz tão grande que não queria sair daquele abraço. Parecendo desvairada de repentino júbilo, bradou em lágrimas comoventes: "Mãe, querida mãezinha!" "Sim, minha filha, sou eu", disse a interlocutora, afagando-a com extremado afeto. "O amor jamais desaparece, a união das almas vence o tempo e a morte." "Por que me abandonaste?", inquiriu a esposa de Gabriel, colando-se-lhe ao coração num transporte de inexprimível ventura. "Nunca te esqueci", elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. "O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos." Essa mensagem de Matilde é para todos nós, né? Enquanto mergulhados na carne, nessa neblina carnal, a gente esquece dos nossos amigos espirituais, dos nossos entes queridos, mas nada consegue nos separar deles. Nossas aspirações e esperanças se confundem quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: "Mãezinha querida, estou cansada e infeliz." "Quando a boa luta apenas começa?", perguntou Matilde sorrindo. "Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana." Vejam o conflito da obsessão. "O próprio matrimônio, em que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto.
Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Vejam como ela está mergulhada naquela culpa, naquela autocondenação. Soluços violentos impediram-no de continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que em companhia deles podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Ela então está dando uma lição que também serve para nós todos. Todos carregamos culpas, mas a escola da vida é uma forma de nos elevarmos, de praticarmos a renúncia, o sacrifício, a fim de saldarmos essas dívidas do passado. Para isto, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa, que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer de nós. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou nos círculos da vida. Notem que Matilde dá uma lição a Margarida de que nós na Terra temos que enfrentar os desafios da mesma forma que a pedra preciosa aceita o lapidário para se formar, que também o barro aceita a ação do oleiro para se aperfeiçoar, e que ela não enxergasse os inimigos como adversários, mas sim como pessoas que muitas vezes não agem com intenção no mal, mas como decorrência das suas próprias imperfeições. Enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante filhos do mesmo mundo. Vejam que, no mesmo planeta, nós teremos espíritos que rastejam e outros que voam, no sentido espiritual. Todos nós convivemos e devemos aprender uns com os outros, trabalhar e servir, nos aperfeiçoar mesmo diante das dificuldades. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. Olha essa frase. Todos nós precisamos refletir sobre ela e aplicar em nossas vidas. Olhar o inimigo, ou seja, o adversário, aquele que nos quer mal, aquele que tem inveja, aquele que tenta nos derrubar, como alguém que nos dá uma lição benfeitora. É alguém que nos testa, é alguém que nos põe à prova para nos dar uma lição. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Olha só, nós temos adversários, mas nós também somos adversários dos anjos, quando impedimos a ação deles. Olha que interessante essa reflexão de Margarida, de Matilde. Todos nós somos também adversários de espíritos superiores, porque ainda estamos mergulhados na ignorância. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Olha que interessante. Da mesma forma que os anjos não nos punem pela nossa ignorância,
nós não devemos punir aqueles que nos perseguem. Não devemos considerar inimigos aqueles que atrapalham as nossas atividades, porque nós também atrapalhamos as atividades dos anjos e nem por isso eles nos condenam. Em vez de condenar-nos, identificam-nos as deficiências compadecidamente e estendem-nos braços fraternos, por intermédio de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Então vejam que a ação dos anjos não é de condenar, é de estender braços fraternos. Matilde pede que nós façamos o mesmo, estendamos braços fraternos aos nossos adversários, porque também somos adversários de anjos, mas eles nos atendem, entendendo as nossas imperfeições. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou em levada. Amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, antevejo o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. Percebam como o despertamento espiritual é lento. Mesmo diante de um espírito de escol, um espírito de luz, Margarida ainda mantém um pensamento depressivo, um pensamento rasteiro, aproveitando o momento que está ali com Matilde, mas já pensando no amanhã que vai sofrer. A gente age assim o tempo inteiro, não aproveita a presença de Cristo, da mesma forma que Marta não aproveitou Cristo e criticou Maria. Este, filha, acrescentou Matilde afetuosa, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Não perca a oportunidade de colher tesouros, reclamando e se preocupando com o amanhã. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. Esquece os adversários, esquece os empecilhos e serve, busca um trabalho. A inteligência que, de algum modo, já se evadiu das limitações da animalidade, encontra-se no corpo de carne à maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Olha só, todos que já despertaram para o mundo espiritual não perdem mais tempo. Estão encarnados e agem como alguém que lida com possibilidades, com provas. Lá dentro desse estágio, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. É tudo uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Mergulhados na mesma arena, há pessoas que buscam o Altíssimo e há pessoas que buscam rastejar. Não fujas ao óbice valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. Não percamos tempo com quem critica, com quem quer o nosso atraso. A vida para toda alma que triunfa no carreiro áspero é serviço, movimento, ascensão. É tudo oportunidade de crescimento aqui na terra. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem, como tu, a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. Agora Matilde está despertando nela a gratidão que ela precisa ter pela oportunidade da reencarnação,
pela oportunidade de ter renascido com um corpo perfeito, com a feminilidade, com um casamento, enquanto muitas pessoas não têm um casamento, não têm um corpo que possa lhe servir com perfeitas faculdades. Ela puxava a orelha de Margarida: para de reclamar e olha para quem não tem o que você tem. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada afora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Reflitamos nós também sobre essas pessoas. Quantas vezes nós nos preocupamos apenas com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, que às vezes são pequenos obstáculos, perante as dores de pessoas que passam pelo mundo sozinhas, completamente abandonadas pelo mundo, apesar de terem as companhias espirituais que estão ali com elas. Quantos passam do berço ao túmulo, ignorados pelas outras pessoas, abandonados por seus familiares e companheiros. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com um amanhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. São pessoas que passam dia após dia com esperança, mas nunca melhora. A sua vida continua sofrida. Estão espiando, estão provando, mas continuam com esperança. Pensemos nessas pessoas, que ninguém estende as mãos. Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou o súplice: Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procures ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamam arrimo e braço forte. É uma lição para todos nós. Paremos de reclamar. Paremos de pedir o atendimento de nossos desejos apenas. Passemos a pedir pelos outros, a auxiliar aqueles que precisam dos nossos braços fortes, da nossa mão amiga. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Então os conselhos também valem para nós, né? Servir, buscar o outro, parar de reclamar, enxergar a dor do outro e não querer o destaque, não querer a posição que nos prioriza diante dos outros, que expõe nossas virtudes ou as nossas problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. Muitos de nós ouviremos a maledicência, as pessoas nos julgarão, nos atacarão. Continuemos firmes no propósito, servindo, buscando ajudar o outro e nos apagar, porque, como disse o Cristo, os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Socorrendo-te das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração. Também serve de alerta. As pessoas que nos elogiam, nos chamam de anjos encarnados, de espíritos de luz. Agradeçamos a essas pessoas, mas não nos iludamos, achando que de fato somos superiores. Ou também não ouçamos aqueles que pretendem nos tornar o coração mais duros,
Continuemos com a mesma postura de humildade e serviço. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome onde estiveres. Não tem segredo, é servir, é cumprir o papel que Deus nos entregou a cumprir na terra. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Por isso eu repito, não há segredo, não há fórmula milagrosa nem complexa. É servir e encher a cabeça com ideais santificantes. É difícil porque a gente é atrasado, mas esse exercício é diário. Encher a nossa cabeça com ideais santificantes e buscar o serviço. Serviço dentro de casa, fazendo faxina, ajudando na economia do lar, auxiliando na limpeza doméstica, servindo lá fora, no trabalho, fazendo o seu dever, cumprindo o seu dever, as suas tarefas, com amor, com um sorriso no rosto, ajudando as pessoas, sempre que possível, servindo na sociedade, buscando um trabalho voluntário, trabalhando sem receber uma contraprestação imediata, servindo sempre e enchendo a cabeça com ideais santificantes. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. Ninguém consegue fazer trabalho voluntário se não abrir o seu coração ao sumo bem. Não consegue. Coloca empecilhos, obstáculos, eu preciso fazer outras atividades. Só quem já despertou para o bem é que consegue se desprender de si mesmo e reservar algumas horas da sua semana para doar-se aos outros. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. É por isso que quando eu vejo pessoas reclamando, às vezes desabafando comigo, eu sempre procuro dar o conselho: faça o bem, sirva, busque um trabalho voluntário. Porque quando você não se preocupa com a felicidade do outro, você não encontra a sua própria felicidade e continuará nesse ciclo vicioso de reclamar e chorar, reclamar e sofrer, nunca se achar destinatário das bênçãos divinas e reclamar da atenção dos outros e de Deus. É um círculo vicioso que a pessoa só sai quando entende que primeiro precisa colocar um sorriso na face do outro para que sorria também. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. Olha que figura forte, né? Primeiro que no isolamento ninguém encontra alegria. Nós não podemos nos isolar. Busquemos o trabalho social, estender a mão a quem precisa, a quem sofre mais do que nós. Porque para Deus é mais infeliz o pastor que perdeu o rebanho do que a ovelha que perdeu o pastor. Aliás, é uma infelicidade próxima, né? O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. Aquele que se isola, pensa só em si, até vai constituir um patrimônio pessoal, mas nunca edificará um continente inteiro, que precisa da união de forças. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. É incrível como a espiritualidade sempre dá os mesmos conselhos, que são valiosos, mas que a gente demora tanto a perceber. Sair de si mesmo. Eu vejo muitas pessoas que reclamam, que sofrem, mas não fazem nada pelos outros.
estão insufladas no egoísmo que isola, que afasta da caridade real. É preciso sair de si para vencer a depressão, para vencer a falta de fé, a falta de esperança. Nesse íntere, calou-se a voz da protetora, e sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel indagou, embriagada de ventura: ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inovidável desta hora? Matilde, pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade à cena que assistíamos, levantou-se abraçada à filha espiritual e, caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. Confraternizadora palestra estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava indistintamente ante a conversação comovedora e inesquecível. Todos se emocionavam vendo aquelas lições de Matilde falando do eterno bem. Chegou, entretanto, um momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na ex-obsidiada e falou-lhe resoluta: Margarida, agora que retens, tanto quanto possível, regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. E isso serve para nós todos. Todos que estão me ouvindo, que estão assistindo, ouçam o apelo que Matilde vai nos endereçar agora. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria, talvez, induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável, que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser, em tudo, a alma de nossa ação. O lavrador que amanha o solo e o socorre com irrigação confortadora espera algo da sementeira que lhe reclama o esforço diário. Então vejam que ela está explicando para Margarida que ela não foi até ali apenas para consolá-la. Ela foi para alertá-la. A plantação também precisa retornar algo ao lavrador. A gente precisa devolver algo das bênçãos que recebemos dos céus. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Deus não nos ampara apenas para exibir o seu poder. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio da mente encarnada. Assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos, junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. Olha só, ela está dizendo: os espíritos de luz não descem às trevas sem um propósito superior, da mesma forma que os intelectuais não vêm esclarecer sem o propósito da educação. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. Essa é a nossa reflexão também. Não perder tempo. Já vimos nas obras anteriores de André Luiz quantos espíritos retornam ao plano espiritual com uma culpa enorme e lamentando o tempo perdido. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gúbio estampava no semblante inquieto, Matilde continuou: em breves anos voltarei também ao círculo de lutas em que te debates. Tu, gritou Margarida apalermada ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que te seria imposta semelhante pena? Matilde então revela que reencarnará. E Margarida não entende por que você, um espírito de luz, teria que sofrer a pena de reencarnar na Terra. Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho, ajuntou a mensageira sorrindo. Margarida ainda não entendia que espíritos superiores servem, trabalham e buscam o serviço, cumprem a lei do trabalho.
A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. A reencarnação não é só punição, não é só esforço para endividados, para espíritos teimosos. A crosta da terra é comparável a imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Então vejam que a terra é um campo de trabalho. Para muitos é só sofrimento, só reclamação. Para muitos outros é um campo de trabalho, de oportunidades. Tem espíritos que reencarnam não para espiar, mas para servir. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos ao fundo do abismo. Vejam, a gente pode se elevar e sair da terra, receber o mérito de habitar mundos superiores, mas nós sempre deixamos espíritos queridos na terra, em planos inferiores. Então, o retorno a um planeta inferior é para servir e para se reencontrar também com amigos, com parentes que ficaram para trás. Nós não podemos ficar para trás, nós não podemos atrasar nossa evolução, porque entes amados preferem ficar estacionados. Sigamos a nossa evolução. Um dia a gente poderá voltar para ajudá-los também. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Veja que ela trata quem ficou para trás como pérolas perdidas. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. O amor é uma ideia pálida que nós temos de Deus. Ele está acima de tudo, mas o amor vem logo em seguida como força que move os mundos e alimenta a vida. A benfeitora fitou a jovem senhora enlevada, fez pequena pausa e aduziu. Em razão disto, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Olha só, ela está falando da função da maternidade, como é santificada essa função, e que poucas mães têm essa consciência, têm braços preparados para guiar espíritos. Carinho, quase sempre, não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Olha só essa frase. Nós já comentamos aqui que o amor em excesso, que a gente até disse, não existe excesso no amor, mas existe afeto excessivo. Eu me lembro muito bem que a gente trabalhou esses conceitos. O afeto excessivo é tão ruim, né? É tão nocivo quanto uma aspereza absoluta. André Luiz já trabalhou esses conceitos de espíritos superiores. A mãe que cerca demais os filhos com uma ternura excessiva, e eu lembro que eu destaquei e volto a destacar. Percebam que eles não usam a palavra amor, porque não existe excesso no amor. O amor verdadeiro não é excessivo, nunca. Mas a ternura pode ser excessiva. Uma superproteção que impede os filhos de vivenciarem as consequências das suas próprias atitudes. Então, isso pode ser tão nocivo quanto um pai, uma mãe áspera, que não dá carinho para os filhos. É preciso ter equilíbrio. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida, retomando o veículo de carne, é compelida a sofrer-lhe os regulamentos. Todos que voltam à Terra precisam seguir as regras. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. Impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. As leis do corpo físico são iguais para todos. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima,
Entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. É um alerta. Todos que renascem na Terra, independente da sua evolução espiritual, terá que obedecer aos ditames da carne. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas. Mesmo Matilde sendo um espírito de luz, ela sofrerá o esquecimento. É natural. Esquecimento temporário. E aí a gente raciocina, será que Jesus, purificado do jeito que era, ao reencarnar na Terra, também teve um esquecimento temporário? Será que ele trazia apenas como intuição a sua ligação com o divino, uma intuição tão aperfeiçoada que ele sofreu o esquecimento por estar mergulhado na carne, mas não perdeu a ligação com o divino? Matilde revela que os anjos superiores, ao reencarnarem na Terra, trazem o esquecimento temporário. É natural à carne, é natural ao corpo físico. Todos seguem a lei fisiológica do esquecimento do passado. Mas trazemos uma intuição, quanto mais elevado estivermos. O êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Então Matilde virá como filha de Margarida e pede a ela que guie seus passos vacilantes, ainda que seja um espírito de luz. Bem sei que, depois, regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre, ouvidarás igualmente a nossa conversação desta hora. Ou seja, Matilde sabia que Margarida ia esquecer aquela conversa assim que despertasse no plano físico. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança, que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas desses instantes divinos, não te deixarão esquecer de todo. Percebam, portanto, que quando a gente desperta, a gente pode até esquecer as conversas, mas nós trazemos um otimismo, uma esperança, uma recordação vaga de um encontro salutar que tivemos no mundo espiritual. Margarida, portanto, iria lembrar da presença purificada de Matilde, e isso lhe trazer otimismo e paz. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor, e espera-me em tempo breve. Olha só o conselho. Cuida do seu corpo. Faça atividades físicas, se alimente bem, evite a bebida, o fumo, qualquer vício, porque eu estou chegando. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Olha a função da maternidade, hein? Unirmos aos nossos filhos para juntos aprendermos a ciência da fraternidade universal. Realmente, Margarida, o meu retorno ser-te-á sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Ela vai ter sofrimentos com o nascimento de Matilde, mas ela pede que a oriente para que ela também possa colher alegrias. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Olha só o conselho do que falamos, do carinho excessivo, do cuidado em excesso. É um alerta importante. Nós não devemos tratar nossos filhos como bonequinhos mimosos, né? Bonequinha mimosa impassível. Tem que educar, tem que direcionar para o bem. Mesmo Matilde, hein? Sendo um espírito de luz, precisava de uma orientação para o bem. A dor nos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração. Quantos casos nós vimos aqui, que as mães mimaram demais suas filhas e elas acabaram se desviando do caminho, caindo numa escolha de seduzir homens, de usar a beleza para seduzir e ganhar dinheiro, porque faltou direcionamento das mães. Enfeitar de forma excessiva as filhas. O mais importante é o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência, conceder base religiosa e moral aos filhos, dar o exemplo dentro de casa. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos.
A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sob a temperatura atormentadora da canícula, debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes de ventania forte. Então vejam, a gente precisa assim, dar muito carinho, dar muita atenção, dar muito amparo fraterno aos nossos filhos, mas não esquecer da disciplina, não esquecer dos ensinos necessários à sua moralidade. Muitas vezes dos castigos mesmo, dos castigos que impõem uma disciplina para o seu espírito, às vezes rebelde. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, pelas quais realizamos a superação dos nossos velhos obstáculos. Quantos pais querem tirar do caminho dos filhos a luta necessária, o atrito muitas vezes com suas escolhas erradas? Devemos estender as mãos, sim, aos nossos filhos, mas não impedir que eles enfrentem as consequências das suas atitudes. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Os obstáculos. Compreende-me as necessidades para que eu te possa entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. É mais importante concentrar o ensino moral, as conveniências espirituais do que as humanas, as etiquetas humanas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, ou seja, nas conveniências humanas, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. É uma somatória, um equilíbrio. Educar para os afazeres da terra, mas também educar para os afazeres da alma. Logo que me sinta nos braços, não me relegues à garridice e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Estimulemos nossos filhos ao trabalho, não estimulando neles a preguiça. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Esforço, trabalho, disciplina. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo, para que eu seja útil no momento oportuno. Edificados com a lição indireta que se nos administrava, e nós também estamos recebendo uma lição indireta, hein? Todos os pais e os filhos também. Reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. A doce palestra interessava-nos a todos e, por nossa vontade, seria indefinidamente alongada no tempo. Porém, Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se. Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida, envolveu-a em operações magnéticas, reajustando-lhe os centros perispiríticos carinhosamente, e rogou o auxílio de Eloy para que a esposa de Gabriel regressasse ao envoltório carnal. Despedindo-se em definitivo, a grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus. Margarida, disse bondosa, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge, resoluta, dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda te não libertaste dos males próprios. Então vejam, Margarida, ao dizer adeus, temporariamente, a Matilde, recebia dela um ensinamento, porque ela estava recém-liberta de uma obsessão. Então, para cumprir a função de mãe, recebendo Matilde como filha, ela aconselhava que ela não ficasse presa ao ciúme, às pequenas coisas do casamento, não levasse em consideração as perturbações, mas sim deixasse as bagatelas de lado para se preocupar com sua alma. Todos nós, no casamento, devemos seguir esse conselho.
deixar de lado as bagatelas e nos preocuparmos com a tarefa necessária dentro do matrimônio. E ela, principalmente porque tinha se libertado dos males externos da obsessão, mas precisava se libertar dos males internos. Confia no divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Mãe e filha permutaram um abraço, cheio de indefinível ternura, e encaminhando-se para Gúbio, a este explicou Matilde discreta o trabalho que planejara para as horas seguintes, asseverando que nos esperaria em paisagem próxima. Logo após, agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo oportunidade de exprimir-lhe o reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma. Em seguida, ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíra em caráter temporário. Gúbio, então, retomou as rédeas do trabalho, notificando que, exceção feita a 4 companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos com escala em um dos campos de saída da esfera carnal. Então, Matilde, ao se despedir, informou a André Luiz, a Gúbio, que eles se encontrariam mais tarde. Gúbio, então, decide abandonar o campo de ação próximo à Terra, crosta planetária, e seguir viagem para uma escala mais elevada, se despedindo de um campo de saída, de um local onde eles irão seguir viagem, deixando a crosta planetária porque já tinham cumprido a missão de resgatar a Margarida e afastar os obsessores. Nós vamos ainda ver Matilde certamente se encontrando com Gregório, que é o espírito principal da obra que precisa de socorro, mas ela já se despedia porque teria que reencarnar como filha de Margarida. E por isso seguia também viagem para as mais altas esferas. Reflitamos assim sobre as lições do estudo de hoje, tendo a consciência de que precisamos cumprir as nossas tarefas na Terra, esquecer todo o mal, parar de reclamar e começar a servir, ajudar ao próximo, colocar um sorriso na face do outro para que também possamos sorrir. Reflitamos sobre os conselhos de Matilde a Margarida para que ela se libertasse de uma obsessão, de uma auto-obsessão e pudesse reconhecer as bênçãos divinas em sua vida, servindo ao próximo. Que nós todos possamos também iniciar uma atividade redentora de libertação, estendendo nossas mãos a quem precisa. E ainda refletindo sobre a importância de atuarmos junto aos nossos filhos com a educação necessária, a disciplina moral e a educação da terra, sem esquecer da educação da alma. Que possamos todos aproveitar a oportunidade da reencarnação para continuarmos a nossa evolução e nos aproximarmos cada vez mais desse Cristo que ampara, que nos abençoa, que nos protege, que pede por nós e que envolve toda a terra com a sua elevação espiritual. Por isso, encerramos mais um estudo agradecendo a todos que nos acompanham e rogando a esse Cristo Jesus, ao nosso mentor maior, ao nosso irmão e governador da terra, que nos abençoe a cada um, que nos liberte das nossas más inclinações, que nos auxilie a vencer as más tendências e a vencer as nossas próprias imperfeições. Que o Senhor possa nos guiar os passos, enviar os teus emissários divinos, mentores e trabalhadores do bem, para nos inspirar e nos auxiliar nessa trajetória. De nossa parte, que possamos nos colocar à disposição do serviço, amparando e servindo, estendendo as nossas mãos para guiar os passos de alguém que sofre muito mais do que nós, que estão mergulhados em expiações, muitas vezes abandonados por familiares e conhecidos. Que nós, de nossa parte, possamos nos envolver com essa energia e criar uma consciência de libertação para envolver também os nossos irmãos sofredores. Que a graça divina caia sobre todos os lares de quem nos ouve e sintoniza conosco e que aqueles que estão em nossas mentes recebam nesse momento o amparo e a proteção, o envolvimento e a paz que somente Cristo Jesus pode fornecer. Sintonizemos com Ele para que as suas falanges de serviço e paz sintonizem conosco e possam nos auxiliar nas nossas imperfeições
a fim de que estejamos cada vez mais envolvidos e amparados numa atividade incessante de regresso ao nosso Senhor. Muito obrigado, amigo e mestre Jesus, e que a falange bendita de caridade e de paz nos abençoe e nos envolva e possamos nos sintonizar com os nossos guias e protetores espirituais, ouvindo os seus conselhos, aceitando as suas mãos para que eles guiem os nossos passos na terra. Graças te damos, amigo Jesus, e que a falange de Maria Santíssima, que estende o seu manto sagrado por toda a terra, possa nos envolver e socorrer principalmente aqueles que ainda não despertaram para o bem. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.